Na página 39, ela continua trabalhando, no caso, as operações envolvendo decimais. Multiplicação, daqui a pouco divisão e assim por diante. Ok? Então, ela trabalha algumas questões que vão te ajudar até a manusear de forma mais rápida o trabalho com o decimal. Então, na página 39, questão de número 1, fala o seguinte: quando multiplicamos um número natural por uma potência de 10. Quando eu falo potência de 10, me refiro a 10, 100, 1000, 10.000. Qual é a relação entre esse número e essa operação? Então, quando você multiplica um número por potência de 10, qual é a relação que existe entre esse número e, no caso, essas potências? O que eu poderia escrever? Olha bem, na multiplicação de número natural por uma potência de 10, no caso 10, 100, 1000 e assim por diante, o produto, quer dizer, o resultado, pode ser obtido acrescentando-se zeros à direita do número. Então, o que nós sabemos? Por exemplo, 2 vezes 10 dá 100. Dá 20, quer dizer. 2 vezes 100, 200. 2 vezes 1000 dá 2000. Então, observem que seria só acrescentar zeros à direita do meu número. É só isso. Ok? Aí tem um exemplo. 2 vezes 10, 20. 345 vezes 1000 dá 345.000. É só acrescentar zeros à direita do meu número. Isso aí acho que todo mundo sabe disso. Ok? Na segunda questão, observe os seguintes preços e responda quanto custa. Tem lá, no caso, um prego custa 1 centavo. Um pirulito custa 83 centavos. Então, reparem bem. Um prego, 1 centavo. Um pirulito, 83 centavos. Havia algumas perguntas. Quanto custariam 10 pregos? Seria 10 vezes 0,01, que seria 10 centavos. Quanto custaria 1000 pregos? Seria 1000 vezes 0,01, daria 10 reais. Lembrando que, para se fazer uma operação de multiplicação com decimal, esquece a vírgula temporariamente, multiplica-se os números. Ao final, conta-se sempre da direita para a esquerda a quantidade total de casas decimais. Isso que nós vimos. Ok? Letra C. 10 pirulitos. 10 vezes 83 centavos. Que daria R$ 8,30. 100 pirulitos. 100 vezes 83 centavos. Que daria R$ 83. Terceira questão. Com base no exercício anterior, responda quando o número decimal é multiplicado por uma potência de 10. Qual é a relação encontrada? Então, na multiplicação de número decimal, no caso, por uma potência de 10, 10, 100, 1000 e assim por diante, o produto, quer dizer, o resultado, pode ser obtido deslocando-se, quer dizer, andando com a vírgula para a parte direita, de acordo com a quantidade de zeros da potência de 10. Então, essa é uma relaçãozinha rápida. Aí me dá um exemplo. 2,1 vezes 10 vai dar 21,0 ou apenas 21. Reparem que eu andei uma casa para a direita. Outro exemplo. 0,234 vezes 100 deu 23,4. Reparem que eu desloquei a minha vírgula 2 casinhas para a direita. Então, basta, na multiplicação por potência de 10, basta você andar a quantidade de zeros que eu tenho para a direita.
e colocar a minha vírgula. Ok? Na página 40, questão número 4, lá em cima, fala o seguinte: escreva os números decimais como frações decimais e resolva as seguintes divisões. Então, ele quer que você transforme o número em fração para depois fazer a divisão. A letra A era o quê? 917 inteiros e 6 décimos dividido por 10. Então, o primeiro passo é transformar em fração. Daria, no caso, 9.136 sobre 10 dividido por 10. Mas como é que se faz divisão de fração que nós vimos? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, por isso está o que para você? 9.136 décimos vezes 1 décimo. Como numerador, denominador, ficaria 9.136 centésimos, ou apenas 91,76. Ele quer que você relembre como se faz a divisão envolvendo frações. Letra C, letra B, quer dizer, mesma coisa. Ficaria, então, 9.136 décimos dividido por 100, ou 9.136 décimos multiplicado por 1 centésimo. Ficaria, então, 9.136 milésimos, ou apenas 9,136. E a letra C, 916 inteiros e 6 décimos, dividido por 1.000. Daria 9.116 sobre 10, dividido por 1.000, que é igual a 9.116 décimos vezes 1 sobre 1.000, que multiplicando os elementos, ficaria 9.116 sobre 10.000, ou 0,9136. Então, ele expõe aí, no caso, a divisão de decimal, fazendo primeiro o quê? Uma transformação de decimal em fração. Aí, na questão letra D, 4D, ele pergunta o seguinte: observe os cálculos anteriores e responda quando você divide um decimal por uma potência de 10. Qual a relação que tem? Observe que na página anterior tinha o quê? O produto de um decimal por potência de 10. Quando você trabalha o produto, a multiplicação, você vai andar com a quantidade de zeros sempre para a direita. Sempre para a direita. A divisão, ela é o contrário. Olha bem, na divisão de número decimal por uma potência de 10, 10, 100, 1.000, o quociente, no caso, o resultado, pode ser obtido deslocando-se, quer dizer, andando a vírgula do número decimal para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros da potência. Ou seja, na multiplicação, eu desloco a vírgula para a direita, de acordo com a quantidade de zeros. Na divisão é o contrário. Eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros. Só que essa regrinha só é aplicada nas potências de 10. 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante. Só lá, hein? Não pode esquecer isso, hein? Continuando na página 40, agora é com você. Marque V para verdadeiro e F para falso. Aí me dá 5 opções. Letra A, 1 inteiro e 4 milésimos é igual a 1,0400. Falso. Letra B, 80 décimos de milésimos é igual a 800 décimos de milésimos. Também falso. Letra C, 4 inteiros e 73 milésimos vezes 10 é igual
a 47 inteiros e 3 décimos, verdadeiro. Repare que na multiplicação, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Como tem um zero só, eu vou dar apenas uma casa. Então, letra C, verdadeira. Letra D. 310,5 dividido por 100. Na divisão de potência de 10, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros. Então, é igual a 3 inteiros e 105 milésimos, verdadeiro. E letra E. 3 décimos de milésimos é igual a 3 dividido por 1000, falso. 3 sobre 1000 resulta em 3 milésimos. Apenas 3 milésimos. Então, falsa. Segunda questão. Calcule. 3 inteiros e 25 centésimos vezes 100 é igual a 32 inteiros e 5 décimos. Letra B. 924 inteiros e 18 centésimos dividido por 100 é igual a 9 inteiros, 2.418 décimos de milésimos. Letra C. 6 inteiros e 36 centésimos dividido por 1000 ficou igual a 0,00636, ou 66 centésimos de milésimos, na forma de você ler. Letra D. 3 décimos de milésimos vezes 1000. Então, multiplicação por potência de 10, basta andar com a vírgula para a direita. Ficou igual a 3 décimos. Questão de número 3. Resolva as expressões a seguir. Então, tem lá, primeiro passo, se tem parênteses, resolver os cálculos no parênteses. Não esqueçam isso, hein? 8 décimos vezes 1000. Resolvendo parênteses, ficaria igual a 80. 80 dividido por 10 elevado a 4. 10 à quarta para a gente é 10.000. 80 dividido por 10.000 é igual a 8 milésimos, ou apenas 0,008. O ideal aí nessa questão 3 é você fazer ela separado as contas e colocar só aí a resposta final, tá? Letra B tem lá no parênteses 128 milésimos vezes 1000, fechou parênteses, dividido por 10 elevado a 2. Então, resolvendo aí os parênteses, ficaria, então, 128 dividido por 100, que é igual a 1 inteiro e 28 centésimos, ou apenas 1,28. Letra C. Entre parênteses, 1 inteiro, 241 milésimos, vezes 100. 10 elevado a 2 é 100. Dividido por 10 elevado a 3, que é 1000. Então, resolvendo o parênteses ali para a gente, ficaria, então, 124,1 dividido por 1000 ficou igual a 0 inteiro, 1.241 décimos de milésimos, ou 0,1241. Quarta questão, que é na página 41. Resolva a expressão numérica a seguir. Escreva por extenso a população mundial estimada para o ano de 2050. Tem lá, inicialmente, um parênteses, tem lá 0,0097 vezes 1000, dividido por 10 elevado a 2, quer dizer, no caso é 100, vezes 10 elevado a 11. Se você lembrar das potências, 10 elevado a 11 para mim é 1
e o 10 se repete 11 vezes. Ok? No caso, se você observar a quantidade aí, em relação à quantidade de zeros, 9 zeros quer dizer 1 bilhão. 11 zeros é 1 trilhão. Ok? Então, vamos lá, então. Primeiro ali, vamos fazer ali, resolver os parênteses. 0,097 vezes 1.000 dá 9,7. 9,7 dividido por 100 dá 0,097. 0,097 vezes 1 trilhão. Resultou em quem? 9 bilhões e 700 milhões de habitantes. Essa é a população estimada do planeta Terra no ano de 2050. Questão de número 5. Considere que uma determinada árvore tenha 3 milhões de folhas. Se a partir de hoje caírem 10 a 5 folhas todos os dias, 10 a 5 é igual a 100 mil. Se a partir de hoje caírem 100 mil folhas a cada dia, em quantos dias essa árvore ficará totalmente sem folhas? Basta dividir 3 milhões por 100 mil. 3 milhões por 100 mil é igual a 30. Ou seja, essa árvore ficará totalmente sem folhas em 30 dias. Ok? Agora, o investigue. Fala o seguinte inicialmente. As multiplicações a seguir estão separadas em 2 grupos. Use uma calculadora para fazer os cálculos e anote os resultados. E, em seguida, analise o que você obteve e descubra qual foi o critério usado para colocar as multiplicações em cada um dos grupos. No primeiro grupo, tinham 3 multiplicações. Na primeira, 1,02 vezes 5,4. Deu 5 inteiro e 508 milésimos. Segunda, 3,451 vezes 2. Deu 6 inteiros, 902 milésimos. E a terceira, 2,001 vezes 4,5. Deu 9 inteiros e 45 décimos de milésimos. Isso no primeiro grupo. No segundo grupo, também haviam 3 produtos. No primeiro, 4 centésimos vezes 1,4. Deu 0,056. Segundo, 5 vezes 0,7. Deu 3,5. E o terceiro, 0,1 vezes 7,21. Deu 721 milésimos. Isso fazendo na calculadora, a primeira parte, a multiplicação. Aí ele faz uma pergunta. Observe os fatores, quer dizer, o resultado das multiplicações em cada grupo. E descubra qual foi o critério usado para organizar as multiplicações no grupo. Para que no grupo 1, se você observar, todos os números, todos os fatores foram maior que 1. E o resultado também foi um número maior que 1. Isso no grupo 1. No grupo 2, observem que alguns fatores foram menores que 1. Quando se fala 0, alguma coisa, é menor que 1. Nós já vimos isso em reta numérica. Menor que 1. Então, quando isso acontece, possivelmente os resultados encontrados também serão menor que 1. Ok? Então, o que você poderia escrever daqui a pouco sobre isso? Tá? Então, quando você determina que um produto de decimais, quando um dos fatores a serem multiplicados forem menores que 1, possivelmente, o resultado encontrado também será menor que 1. Ok? Então, reparem bem a nossa resposta aí.
Nas multiplicações do grupo 2, um dos fatores está entre 0 e 1, ou seja, é menor do que uma unidade. E se você relacionar esse fato ao resultado obtido, ser menor que, pelo menos, um dos fatores. Então, esse foi o critério usado na organização dos grupos. Pois na multiplicação do grupo 1, não há fatores menores que 1. E também os resultados são maiores que 1 também. Então, eu acabei de falar com vocês. Se possivelmente você fizer um produto de decimais e um dos resultados, uma das respostas, for, os fatores, melhor dizendo, for menor que 1, possivelmente o seu resultado também será menor que 1. E quando você multiplicar os elementos por fatores maiores que 1, com certeza o seu resultado também será maior que 1. Ok? Agora, a página 42 fala o seguinte: Paulo realizou a seguinte divisão e, orgulhoso de sua conquista, resolveu escrever para a sua professora. Observe a operação realizada por Paulo e o que ele escreveu à professora. Então, ele fez lá 4,2 dividido por 0,6. Transformou primeiro em fração, 42 décimos dividido por 6 décimos, deu 42 sobre 10, vezes 10 sobre 6, deu 42 sobre 6, simplificou, ficou apenas 7. Né? Aí ele fala o seguinte agora: mostre que 2 vezes 0,18 é diferente de 0,36. Então, olha bem, 0,18 vezes 2 dá 0,36. Por que dá 0,36? O que nós vimos na multiplicação? Inicialmente, esquece a vírgula. Multiplica os elementos. No final, conta-se da esquerda para a direita e acrescenta-se a vírgula. Então, 0,18 vezes 2 não é igual a 3,6. É igual, sim, a 0,36. Letra B. Realize a divisão de 3,6 por 0,18, escrevendo em decimal. Então, olha, está na sua telinha. 36 décimos dividido por 18 centésimos é igual a 36 sobre 10 vezes 100 sobre 10, que daria 360 por 18, que é igual a 20. Ok? Então, aí ele pergunta, qual foi o erro que cometido por Paulo inicialmente, na hora dele manusear a professora no resultado? Paulo não levou em consideração o número de casas decimais do dividendo e do divisor. Na divisão 4,2 por 0,6, ambos têm uma casinha decimal. Então, por esse motivo, existe uma diferença, ok? Então, por esse motivo, tem uma diferença. Tá? Ok?